Fala, tenistas! Tudo bem com vocês? Galera, eu sou o Joaquim Júnior e vocês estão no canal Forehand Brasil, canal do torcedor de tênis, e vamos comentar um pouquinho sobre o primeiro trimestre de João Fonseca, todos os feitos e as conquistas que ele teve em tão pouco tempo. Então achei que vale a pena trazer um vídeo fazendo uma retrospectiva dos 3 primeiros meses do João, falando sobre vários aspectos de evolução que ele teve, tanto em questões de vitórias, ranking, jogo. Então a gente vai rever um pouquinho, aproveitando até para matar a saudade do João Fonseca, que está um tempo sem jogar e vai jogar só no final do mês de abril. Então vamos falar um pouco dele para quem está sentindo falta, comentar um pouco sobre o João aqui neste vídeo. Começando, galera, a gente vai falar um pouquinho, o primeiro ponto que eu quero comentar é sobre as vitórias que o João Fonseca teve no primeiro trimestre. Ele teve ao todo 27 partidas jogadas, sendo que dessas 27 ele ganhou o total de 22, ou seja, 22 vitórias com apenas 5 derrotas. Dá um índice de percentual de vitórias de 81%, 81,4% para ser mais exato. Então, João Fonseca ganhando muito mais do que perdendo nessas partidas que ele jogou. Claro, teve partidas de nível Challenger e teve partidas de nível ATP. Então temos dois níveis, principalmente o ATP que puxa um pouco mais. Então falando desses jogos mais difíceis, se a gente considerar os jogos de torneios ATP e Grand Slam, o João jogou 13 jogos, venceu 9 e perdeu 4. Isso dá o quê? 69% de aproveitamento em vitórias. Ou seja, o João teve no primeiro trimestre um grande percentual de vitórias, ganhando muito mais do que perdendo. Lembrando que ele está chegando agora nesses torneios maiores, jogando cada vez mais com tenistas de ranking muito superior ao dele, e ele está saindo muito bem. Então, o primeiro ponto que no primeiro trimestre o João conseguiu ter um ótimo percentual de vitórias jogando os grandes torneios, tanto considerando Challenger quanto considerando ATP. Lembrando que ele jogou o Challenger de Phoenix, onde tinha grandes tenistas jogando. O site da ATP traz 9 vitórias e 5 derrotas em 2025, porque ele conta também o jogo da Copa Davis, que o João perdeu para o Hugo Humbert. Vamos relembrar também as conquistas em questão de título que o João Fonseca teve no primeiro trimestre de 2025. O primeiro deles, ele começou o ano muito bem, seguindo depois do Next Gen. Em janeiro ele conseguiu o título do Challenger de Canberra, onde ele jogou de maneira absurda, não deu chance para os adversários, estava sacando demais, lidou com situações onde a quadra ventava muito e saiu muito bem, dominou a partida e ganhou com propriedade aquele título. Então foi o segundo título dele, nível de Challenger, ele conquistou em janeiro. Então essa primeira lembrança, João Fonseca começa com um título já em janeiro, um título de um bom nível que é torneios Challenger. Posteriormente, ele conquistou em fevereiro o seu primeiro título ATP, um marco, ele conquistando um torneio de grande porte, já que os torneios ATP são os maiores torneios do tênis. Ele conquistou sim o torneio ATP de entrada, que é um 250, mas não tira o mérito dele. Um torneio jogado na Argentina, no Saibro, e o João conseguiu fazer um excelente torneio, fazendo grandes jogos, saindo de situações difíceis e levou para casa o caneco, conquistando então o seu primeiro título ATP, que foi um marco importantíssimo para a carreira dele. E o João mostra aqui então que tem capacidade de beliscar grandes títulos, e tão jovem, com apenas 18 anos e alguns meses, ele foi lá e beliscou e ganhou esse título com propriedade também, ganhando de vários argentinos dentro da Argentina, jogando com torcida contra. Então em fevereiro o João conquista o seu segundo título do ano, seu primeiro título ATP. E não parou por aí. Após ser eliminado em Indian Wells, João Fonseca foi para Phoenix, lá no Arizona. Teve um torneio recheado de grandes jogadores, porque muitos saíram no começo de Indian Wells e foram para Phoenix jogar. Então João Fonseca ele não era favorito a esse torneio, porém foi passando, jogando de maneira absurda, sacando demais, fazendo ali, mandando nos pontos, sendo agressivo na hora certa, com evolução no seu jogo comparado à semana anterior de Indian Wells, onde conseguiu controlar mais, agredir no momento certo. Então, em março, João Fonseca conquista o seu terceiro título do ano. Este aqui mais um Challenger 175, ou seja, um dos maiores torneios deste porte, dessa categoria. Muito importante essa vitória. O João ganhou, inclusive, do Bublik na final, um jogo dificílimo, que a gente vai comentar daqui a pouco. Muito merecido.
o terceiro título do ano, relembrando aqui. Então, João Fonseca ganhou o título em janeiro, fevereiro e março. Um título para cada mês. Então, sempre acostumando a torcida brasileira com muitos títulos. Muito bacana. Esse título de Challenger foi o terceiro da carreira, já que ele tinha ganhado um ano passado. Então, nos títulos profissionais, João Fonseca tem 4, 3 Challenger e 1 ATP. Além do Next Gen, que é um torneio específico para os jovens. João Fonseca, então, ao todo, 5 títulos grandes que ele tem no seu currículo. Galera, antes de continuar essa retrospectiva falando do João Fonseca, comentando os feitos dele, você gosta do nosso canal, está acompanhando há um tempo e ainda não é inscrito? Deixa aquele winner na inscrição do nosso canal para ajudar nosso trabalho. Os vídeos dão muito trabalho, então sua inscrição ajuda demais o nosso canal. E o like também, ace no like, que é assim que você fortalece o nosso trabalho. Considere virar membro do nosso canal para receber conteúdo exclusivo e para ajudar o nosso canal, caso você possa. Também vou deixar nossa chave Pix aqui, caso você queira contribuir com o canal. Qualquer valor é muito bem-vindo e ajuda demais. Se você gosta de produtos de tênis, na descrição do vídeo tem algumas raquetes, como a do João Fonseca, por exemplo. Tem livros também, como esse que está atrás de mim, do Guga, um excelente livro que eu já li e recomendo para vocês, então o link está na descrição, não deixe de conferir. E comenta se você gostou também do primeiro trimestre do João Fonseca e o que você espera para o resto do ano. Agora a gente vai comentar um pouco sobre o ranking. João Fonseca, ele começou o ano na posição de número 145, lá no dia 31/12, então ele era 145. Após, pessoal, essas grandes campanhas, o João Fonseca avançou o total de 86 posições e agora, nesse momento que eu gravo o vídeo, ele está na posição 59. Ou seja, o João também em 3 meses conseguiu avançar quase 100 posições no ranking, lembrando que ele está numa faixa de ranking muito difícil, onde só tem os grandes jogadores, os melhores do mundo, e ele continua a escalada rumo ao topo, ali, a elite do tênis, ao topo do ranking. Então, muito bacana também ver a evolução nesses 3 meses, relembrando aqui que ele conseguiu avançar a cada título, a cada vitória, a cada rodada que avançar um pouco no ranking, e se tornou também o melhor tenista brasileiro no ranking, passando o Thiago Wilde e ficando então na primeira posição, representando o Brasil no ranking como o melhor tenista brasileiro com apenas 18 anos, outro marco que ele fez nesse primeiro trimestre. Relembrando os principais jogos do João, os feitos notáveis que ele fez aqui em partidas, vamos comentar algumas. A primeira não poderia deixar de ser contra o Rublev, Australian Open, onde o João Fonseca conseguiu avançar no quali, jogando seu primeiro Grand Slam, e na primeira rodada, em um dos palcos principais, João Fonseca ganhou do número 9 do mundo, que era favoritaço aquela partida, e ganhou com propriedade, jogando demais, batendo mais na bola que o Rublev, que é um jogador que acelera demais, mereceu a vitória, jogou muito, e marcou ali uma estreia brilhante em Grand Slams. Esperamos que a primeira vitória de muitas. Então coloco esse jogo como destaque, sendo um dos destaques do primeiro trimestre. Coloco também o jogo contra o Mariano Navone, onde o João Fonseca ele salvou o match point e conseguiu virar essa partida, fazendo um excelente jogo contra o Mariano Navone, que é um cara muito difícil, que tinha eliminado ele no Rio Open. Foi uma partida longa e o João Fonseca se provou dentro da Argentina, eliminando o Navone e passando para a próxima rodada. Depois chegou à final e venceu, então coloco esse jogo de destaque. Navone, que era o número 47 do ranking na época do torneio. Depois, na final, ele pegou o Cerúndolo, que era o 28 do mundo, outro argentino, dentro de Buenos Aires, e jogou bem demais. Mesmo perdendo algumas chances de fechar o jogo, ele se manteve no tie-break, sobrou e conquistou o seu primeiro título ATP. Esse jogo não poderia ficar de fora como destaque do primeiro trimestre do João Fonseca. Coloco aqui também a final de Fênix, onde ele jogou contra o Bublik, uma partida muito difícil, um adversário que tinha muita variação de jogo, que tentava entrar na mente do João, mas o João se manteve firme e as poucas oportunidades que ele teve, ele aproveitou e fechou um jogo muito difícil sendo campeão desse torneio. Então um jogo notável do João aqui também. E por fim, destaco também a revanche que ele teve contra Hugo Humbert da França, um jogo que ele tinha perdido na Copa Davis. E esse jogo aqui para mim foi o melhor jogo do João Fonseca no ano, onde ele teve 96% de aproveitamento em pontos do seu saque, não deu chance contra esse cara que era número 20 do mundo, um adversário que saca demais, que joga bem de fundo de quadra, mas não teve chance contra o João Fonseca, que dominou totalmente essa partida.
Apesar de ser 6-4, 6-3 o resultado, quem assistiu a partida sabe que foi um vareio de bola. O francês só fez games de saque porque saca demais, mas em jogo em si, o João Fonseca dominou e para mim foi a melhor partida do João Fonseca esse ano. Se você concorda, comenta que eu quero muito ouvir tua opinião. E finalizando, galera, falando do jogo, o João mostrou muitas vezes que ele consegue evoluir de maneira muito rápida, principalmente em momentos que ele perdeu por estar muitas vezes arriscando um winner, jogando a bola muito longe, no momento errado. E a gente viu que depois ele voltou nos torneios seguintes, como foi em Fênix, já mais controlado, mandando a bola ali no momento certo, tentando o winner no momento certo, atacando no momento certo. Então em Phoenix a gente viu que o João voltou mais controlado, escolhendo o momento ideal de atacar, atacando no momento correto, foi muito bem naquele torneio. Depois também, apesar de ter perdido para o de Minaur, ele acabou perdendo porque o adversário também devolve demais, ele sentiu uma parte física no final, mas jogou muito bem aquela partida, inclusive teve chances de avançar. Então o João, pessoal, evolui muito também em questão de jogo, não é só nos números, sacando cada vez melhor, sendo constante com o seu forehand agora no final do trimestre, tem alguns pontos que ele pode e vai melhorar, mas a gente vê sim que ele evolui demais, até porque ele é muito novo e está intercalando treinos com jogos, isso faz muita diferença. Nesse momento ele está parado, vai voltar a treinar para poder jogar o Masters 1000 de Madrid no final do ano. O que você achou desse primeiro trimestre do João, desse vídeo de retrospectiva? Comenta que eu quero muito ouvir tua opinião. Foi um vídeo para a gente relembrar todos esses feitos que foram muito grandiosos e vamos também acompanhar os próximos passos do João. Galera, muito obrigado que você tenha assistido, um grande abraço, até a próxima. Fui!